Que episódio maravilhoso de Jujutsu Kaisen a gente teve essa semana, hein? A animação tava maravilhosa, além do que foi apresentado um dos meus personagens favoritos de toda a obra, que é o Higuruma. Falando no Higuruma, o episódio já começa com ele, né? Higuruma, ele é um advogado que sempre acaba pegando casos ditos impossíveis de se resolver. Só que esses casos não são impossíveis de resolver de verdade. É só que no Japão, segundo o Higuruma, 99% dos casos, né, de homicídio ou de crimes de violência, assim, o réu sempre é condenado. O que acontece é que muitas vezes rola várias injustiças, né? Às vezes a pessoa realmente não foi, mas a justiça age de forma errada e acaba condenando o inocente. E o Higuruma, ele se vê nesse papel de responsável, de que ele não quer deixar que esse tipo de coisa aconteça. Então a gente vai direto para um flashback do passado do Higuruma, onde ele conta de um caso específico que aconteceu. Foi encontrado corpos de um casal dentro de uma casa e a polícia foi atrás de uma pessoa que morava próxima, né? Um garoto, para ser mais preciso, um jovem. Só que na hora que esse jovem viu a polícia, ele saiu correndo em direção à casa dele. E quando a polícia chegou até a casa dele, eles encontraram uma faca cheia de sangue. E quando a perícia analisou, viu que o sangue batia com o sangue das vítimas. Só que o que na verdade tinha acontecido é que esse garoto, quando viu a polícia correndo atrás dele, ficou com medo de descobrirem que ele criava um gato no lugar onde ele morava, que era proibido ter gatos, e ele pensava que o gato era tudo que ele tinha, então ele não podia simplesmente abandonar esse gato, porque esse gato ia acabar morrendo. Então por isso ele sai correndo em direção à casa dele. E outra coisa é que ele fala que aquela faca que tava lá, ele encontrou e ele ia levar pra polícia depois. Aí você pode se perguntar, por que ele não entregou essa faca pra polícia imediatamente? E o garoto fala que porque no lugar onde ele mora, é proibido ficar ligando pra ambulância e pra polícia pra não assustar os outros vizinhos. Então a soma de fatores faz com que esse jovem pareça que é muito o culpado. Só que na verdade ele não é. Tanto que posteriormente tem um álibi dele, né? Que ele foi pego numa câmera de segurança de uma mercearia na hora em que o crime estava sendo cometido. O que acontece é que esse jovem trabalha em uma ONG, basicamente, né? Uma empresa sem fins lucrativos, e ele recebe só com um prato de comida e coisas do tipo. As pessoas que trabalham e os donos dessa organização moram naquele mesmo condomínio. E o que dá a entender é que essa empresa, essa ONG, ela é usada para fazer alguma coisa errada. Não fica explícito o que é, mas isso pouco importa. O que acontece é que no primeiro julgamento, Higuruma reúne as provas e ele consegue apresentar para o juiz e fica evidente que o garoto era inocente. Então no primeiro julgamento eles vencem e o garoto meio que é inocentado. Só que o que acontece é que essas notícias, quando vão pra mídia, rolam um massacre social, né? As pessoas condenando a pessoa mesmo sem saber todos os lados da história. E devido a toda essa pressão popular, no segundo e no terceiro julgamento, o garoto foi condenado. E após esse fatídico dia, Higuruma, que já aparentava pelos seus olhos e pela sua feição estar cansado daquela situação, simplesmente surta. E aí a gente tem um corte e a gente volta pro momento presente ali no anime, onde mostra tanto o Itadori quanto o Megumi chegando onde supostamente o Higuruma estava. Só que já emendam a gente em outro flashback, só que dessa vez do Hinamai, o garoto que estava conduzindo o Itadori. Que quando eles eram mais novos, esse garoto, o Hinamai, estava vendo um garoto sofrendo bullying, né? Os valentões estavam batendo nele, e a única coisa que o Rin conseguia pensar era, poxa, por que ele não ri das piadas que eles fazem, não se enturma com essa galera? Eles não são nem tão inteligentes. Talvez ele conseguisse até mesmo tirar proveito disso, em vez disso ele fica ali calado, chorando, né? E acaba que só vai sofrendo mais bullying. Ou seja, ele mesmo vendo aquela situação, ele estava se omitindo ao socorro, né? Chega o Itadori e desce a porrada nos valentões que estavam agredindo o outro garoto. E mais uma vez, o Hinamai, ele é omisso, porque ele vê o Itadori entrando no prédio que ele falou que o Higuruma tava, e ele quer contar pra ele que é perigoso aquela situação e tudo mais, mas ele não consegue. Ele fica calado e morrendo de medo. Nesse mesmo momento, no outro lado da cidade, Megumi chega onde a garota falava que tava o Higuruma. Só que no caso, a emboscada era com o Megumi, porque essa garota levou ela até o Reg, que é um dos feiticeiros reencarnados do Kenjaku. Nesse episódio, a todo momento, a gente fica trocando, tá? Uma hora fala um pouquinho do que tá acontecendo com o Megumi, uma hora fala um pouquinho do que tá acontecendo no núcleo do Itadori, mas é tranquilo de se entender. Na verdade é muito bem feito. Cria uma tensão. Você vê uma parte do que tá acontecendo com o Itadori e você pensa, caraca, e agora o que vai acontecer? Aí já corta e a gente vê um pouquinho do que tá acontecendo com o Megumi. E aí vai criando tensão, tensão, tensão até o final do episódio, que a gente ainda vai chegar lá. E já na sequência mostra a hora que o Itadori se encontra com o Higuruma, que tá deitado numa banheira, vestido de terno. Aí o Itadori olha confuso, né? E ele pergunta por que ele tá fazendo aquilo, e o Higuruma fala que ele simplesmente tá querendo testar coisas que não pareciam certas antes. Na verdade, uma das primeiras coisas que o Higuruma fala pro Itadori é... ele pergunta se o Itadori já tinha matado alguém porque ele não gostava dessa pessoa, e quando você vê aquilo
logo na sequência de ter visto o flashback do Higuruma parecendo um cara tão justo, você já fica assustado e fala, meu Deus, será que esse cara mudou de alguma forma? O que tá acontecendo? Só que na verdade o Higuruma ele tá muito mais confuso mentalmente, e isso é bem visível. Quando o Itadori chega, a primeira tentativa dele é negociar com o Higuruma, porque quando ele olha pra ele, ele vê, poxa, esse cara não é um cara reencarnado, é alguém da nossa era que despertou os poderes aqui no jogo da Bate. Só que quando o Itadori tenta negociar com ele, ele fala que ele é um advogado, então pra conversar com ele o Itadori teria que pagar, só que na verdade isso era uma brincadeira, ele só tava querendo se colocar no papel de um advogado pilantra. Isso aí dá uma ressaltada ainda mais de como o Higuruma tá um pouco perdido nas ideias dele. Então o Itadori fala pro Higuruma que ele simplesmente quer acabar com toda essa matança que tá acontecendo no jogo da Bate. Só que o Higuruma discorda, porque pro Higuruma, dentro do jogo da Bate, as pessoas estavam sendo julgadas de forma justa. Tinham as regras ali a serem seguidas e você só era penalizado se você quebrasse alguma dessas regras. Diferente do mundo real, onde muitas vezes o inocente é culpado, as regras impostas pela barreira do Kenjaku, elas são justas e neutras com todo mundo que entra. Todas as pessoas são avaliadas, vamos dizer assim, da mesma forma rigorosa. Então Higuruma diz que quer observar ainda mais sobre o jogo da Bate, ele quer saber ainda mais sobre aquilo. Uma coisa que é interessante que ele fala é que ele quer saber o que acontece com a pessoa depois que o feitiço dela é revogado dela. A gente que é espectador e viu a conversa de todo mundo ali reunido pra fazer o plano, né, pra entrar dentro da migração e extinção, a gente já sabe que se um feitiço é revogado da pessoa, provavelmente ela vai morrer. Mas o Higuruma, que acabou de ser inserido nesse mundo de Jujutsu, ele não tem consciência disso, então ele simplesmente estava curioso sobre aquilo. Só até um pouco engraçado pensar isso. E mais uma vez, indo pro outro lado da cidade, Megumi e o Reg, eles estão conversando, né? A garota que levou o Megumi até lá, achou que ela ia levar pro Reg simplesmente finalizar com o Megumi. Mas na hora que o feiticeiro vê o Megumi usando as 10 sombras, ele percebe que o Megumi é um feiticeiro poderoso. Então ele chama o Megumi pra se aliar a ele. Ele também fala que o plano do Kenjaku não é só reunir energia amaldiçoada, senão ele teria chamado o máximo de pessoas o possível pra dentro do jogo da migração e extinção. Mas na verdade ele fez várias barreiras e colocou cerca de 100 feiticeiros dentro de cada barreira. Só que isso aconteceu de forma totalmente desnivelada, então em cada uma das colônias tinha um ou dois feiticeiros que são muito mais fortes que os outros, e acabava que em algum momento essa história ia chegar no impasse, porque só iriam sobrar os feiticeiros mais fortes, eles precisariam ganhar pontos dentro de 19 dias, senão o feitiço seria revogado da pessoa, ou seja, morreriam, e essa ideia toda de coletar energia não faria sentido, porque as pessoas estavam sendo eliminadas muito rápido, e se o plano deles fosse coletar energia, a ideia seria que o jogo se prolongasse o máximo de tempo possível. Obviamente, as negociações entre o Itadori e o Higuruma falham, então o Itadori fala que ele vai usar os pontos do Higuruma de qualquer forma, então eles se preparam para o combate, e acontece pra mim a melhor cena desse episódio, que é simplesmente o Higuruma expandindo seu domínio. E aí tem várias cenas com várias referências, é simplesmente maravilhoso, cara. Pra fechar esse episódio com chave de ouro, a gente tem a cena de uma bomba sendo jogada de um avião, enquanto o Reg vai falando pro Megumi que assim que acabasse a migração da extinção, provavelmente o Kenjaku ia jogar uma bomba pra destruir tudo aquilo. Mas quando ele fala uma bomba, não é literalmente uma bomba, mas sim tipo que ele não tava ligando pra nada daquilo. Ele só queria a destruição, que também é mais uma sequência maravilhosa de um show de animação. E o episódio realmente acaba com Kenjaku chegando pra conversar com o governo dos Estados Unidos. E rapaziada, essa terceira temporada de Jujutsu Kaisen tá muito boa. Os caras conseguiram pegar o que tinha no mangá e estão melhorando bastante. Eu tô ansioso pra ver as lutas. Eu espero que elas sejam tão incríveis quanto eu tô pensando que vão ser. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.